Salve, salve, rapaziada! Muito boa noite. Estamos aqui em mais uma quinta-feira no nosso Papo de Veterano, que acontece aqui dentro da nossa plataforma, do nosso hub, da nossa comunidade do Precursor. E para você que ainda não sabe, que ainda não pegou o bizu, nos siga nas redes sociais, @bizu do Precursor, porque lá você vai ter acesso a tudo que a nossa comunidade pode oferecer para você que deseja entrar no Exército Brasileiro
ou que entrou, está agora passando pelo seu período básico aí no seu ano militar obrigatório e ainda não pegou todos os bizus, ainda tem dúvida. Então não deixe de nos acompanhar, @bizu do Precursor, porque lá você vai ter acesso à nossa agenda, porque aqui temos aulas diariamente, de segunda a sexta-feira. Temos aulas de inglês, temos aulas de Excel, temos aulas de saúde mental. Todas as quintas a gente traz alguém aqui, sempre um veterano, para tratar de um assunto específico que vai te esclarecer muitas dúvidas. E às sextas-feiras aí é o papo exclusivo com você, recruta, falando sobre instrução individual básica. Mas hoje aqui tenho o prazer de anunciar o Tenente Galdino, um grande camarada, um dos precursores sobre o assunto quando se trata de precursor, foi uma das primeiras pessoas que conversei quando ainda estava plantando a semente e a ideia do precursor. E Galdino, vamos lá, primeiramente, né, se apresente, fale de que ano você é, isso é muito importante aqui no Papo de Veterano, e em seguida eu vou te fazer algumas perguntinhas para entender como que foi o seu ano, como que foi o ano que você serviu. Bom, boa noite, Leal. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem aí? Tudo Perfeito, certo? 100%. Gostaria primeiro de agradecer, Leal, esse convite, né, para o Papo de Veterano, esse papo que já deveria ter existido há muitos anos atrás, né? Eu digo há décadas até, né? Porque o veterano sempre foi uma figura muito abandonada, né? Muito deixada de lado, escanteada, né? Como dizem hoje, né? Então, eu sou da turma de 2006, do CPR de São Paulo, do serviço de intendência, me formei em 2006, passei em seguida ali para fazer o meu estágio no 22 Belog, aqui em Barueri, né, e prossegui durante 8 anos na minha carreira aí como oficial temporário dentro do Exército Brasileiro, passando aí pela companhia de transporte, atuando bastante na área logística e encerrando a minha carreira no quartel-general do Ibirapuera como assessor jurídico, pois já estava ali para finalizar minha faculdade de Direito e queria aliar o meu conhecimento ali, né, na parte acadêmica ao que eu fazia no dia a dia sem deixar o serviço ativo no Exército. Então, consegui essa transferência nos 45 do segundo tempo para conseguir ficar os 8 anos, né, que era o que eu queria, e depois vim para o meio civil de uma forma mais preparada, né? Pelo menos é o que eu imaginava. Que história bacana, a gente já conversou diversas vezes, né? Eu não sabia sobre esse seu último estágio aí, que você foi assessor jurídico dentro lá do QG, que bacana saber disso. E aqui eu costumo fazer uma pergunta já para entender como que a gente vai tomar os rumos da conversa, mas é parcial de todos. Opa, tivemos uma pequena queda, mas a pergunta inicial é: você gostaria ter servido lá em 2006 ou não? Você caiu de paraquedas na história? Olha, Léo, o meu pai ele fez CPUR, né, em 1977, né? Então eu sempre cresci aí, né, sabendo da possibilidade de ingressar na vida militar, mas eu admito que eu sabia muito pouco, né? Em 2006 a gente tinha bem menos informação do que hoje, não tinha rede social, não tinha nada. A gente só tinha a palavra de alguém que tinha servido, né? E era aquela coisa maravilhosa, aquela coisa linda, né, de quem serviu e tal, mas você não tinha mais informações, né, não tinha muita coisa. Os sites eram bem simples, assim, as informações bem precárias, e aí meu pai, né, me incentivou a servir. Eu fiquei meio reticente, né, porque eu estava estudando forte para o vestibular da FUVEST naquele ano, e fiquei meio assim, né, de entrar. Para mim talvez fosse um ano perdido, mas é o que eu costumo dizer, né, o serviço militar ele é uma das poucas oportunidades que você tem idade certa, né, na vida. Então, o camarada ou é tudo ou é nada, né? Ou ele vai lá servir com 18 anos, claro, pode entrar depois de outras formas, mas o serviço militar obrigatório, digamos assim, né? Você só tem com 18 anos para agarrar essa oportunidade e ver se é bom ou se é ruim e etc, né? Tomar a sua própria decisão, né? E ter a sua conclusão. Então, eu sou muito assim, eu pago para ver, né? E como eu fiz, entrei no CPUR, né? Deu tudo certo na seleção, foi meio conturbado o processo, porque a gente, né, passa por vários testes de seleção, vários testes físicos, intelectuais, enfim, mas eu posso dizer, né, respondendo a sua pergunta, que eu queria, mas não queria, né?
paguei para ver, fui ver como é que era e acabei gostando bastante. Foi um ano inesquecível aí e eu recomendo a todos aí que estão nessa dúvida de servir ou não servir. Eu acho que tem que ir lá e ver se é bom ou não. Cada um tem a sua conclusão, mas garanto que 99% dos que serviram não se arrependem. Eu gosto de brincar sobre isso, né? Que o CPOR é uma bolha, né? E normalmente quem vai para o CPOR pelo menos conheceu alguém que serviu no CPOR, né? Teve um precursor que Isso. ensinou o caminho do CPOR, né? E hoje está É, quebrando muito esses paradigmas, mas nos anos anteriores era muito forte isso. E que nem você disse, né? Eu entrei em 2014, a minha maior dificuldade foi sobre canções militares. Tanto é que o precursor ele nasceu disso, né? Primeiro foi a ideia de um sim. aplicativo que, diante disso, para a gente treinar canção, você aí que está aí com dúvidas no seu ano militar obrigatório, baixa o nosso app lá na Play Store, Precursor Ensina, que você vai ter acesso a um karaokê para te ensinar a cantar as canções militares, né? Quando eu entrei lá em 2014 não tinha isso, né? E os sites também já existia bastante, mas é muito confuso, né? Hoje, se a gente for procurar alguma coisa muito específica, é muito mais fácil a gente escutar de alguém do que procurar em sites, né? Então, por isso, essa é a Sim. ideia do Precursor, trazer aquela pessoa que estende a mão. E quando eu te procurei, acho que foi lá pro início do ano, quando a gente foi trocar essa conversa, alguém comentou comigo, pô, tem um cara que faz algo aí parecido com o que você faz, que já fez, e me jogaram essa linha, né? Falei, não, vou atrás desse Aham. cara então, vou conversar com ele. Foi então que É. você me apresentou o Vagas para Veteranos, né? Me conta mais como que surgiu esse projeto, como que você começou, enfim, me conta sobre o projeto aí. Bom, Leal, assim, desde que eu entrei, né, e você passou por isso também, a gente entra sabendo que um dia vai sair, né, é inevitável a data da despedida, né, a passagem para a reserva. E eu não percebia que existia uma perspectiva para a gente, né, afinal, a gente acaba servindo por vários anos, desenvolvendo a liderança, né, isso em várias patentes, eu não digo só como oficial, como tenente, não, mas desde o soldado até o sargento, até o coronel, todos desenvolvem vários atributos aí que são muito valiosos aqui no meio civil, né? E eu acho que isso tem muito valor. Só que, infelizmente, não existia uma ponte com o meio civil, né? A gente acabava sendo, de certa forma, expurgado, né? Digamos assim, aqui para o meio civil e é aquela história, se vira, né? E aí eu comecei a perceber isso em 2000, vários anos, né? Eu vi que muitos soldados, desde o meu primeiro ano, né, que eu servi junto, eram excelentes, só que acabavam não tendo boas oportunidades no mercado de trabalho. Mas, principalmente, pela falta de uma conexão, de um networking, né? Então, eu, como tenente ainda, já fazia isso de modo informal, né? Conversando com empresas parceiras do quartel, fornecedores, encaixando um soldado ali, um sargento aqui, um cabo aqui, né? E isso me fez perceber que tudo era questão de contato, né? Era questão de networking. Só que a gente não tinha uma ferramenta, um modo sistematizado para fazer isso, né? Porque, Leal, o militar, quando ele vai passar para a reserva, o que ele começa a fazer? Montar currículo e se candidatar a vagas, né? Em plataformas civis, né? Digamos assim, Mercato, Infojobs, Vagas.com, enfim, aquela imensidão de gente, né? Milhões de candidatos e o seu currículo ali, né? Na imensidão, eu costumo dizer que é a bacia das almas, né? Você entra ali como mais um, né? Você é só mais um ali. Só que para mim, a gente nunca foi só mais um, né? Porque desde muito novos a gente desenvolveu atributos, né, que às vezes uma pessoa 10 anos, 20 anos mais velha não tem, né, de disciplina, de pontualidade, de liderança, de espírito de equipe, enfim, algo que aqui fora é muito valioso, como eu disse. E aí, em 2013, pegando carona num projeto do próprio Exército Brasileiro, que era o Programa de Preparação para a Reserva, né? E uma das vertentes desse programa era a criação de um banco de currículos pelos comandos militares de área, né? E aí eu pensei, pô, se a gente for esperar o Exército criar um banco de currículos e fazer essa conexão com as empresas, eu acho que vai todo mundo para o barro, né? E aí eu desenvolvi o Reserva Ativa, né? Isso em 2013, que foi a primeira plataforma de currículos para militares, né? Então era uma plataforma exclusiva para militares cadastrarem os seus currículos, né? E aí eu ia atrás das empresas para trazer vagas para essa plataforma.
acabei fazendo um convênio com o Exército, vou falar aqui de forma, né, um pouco mais resumida. Fui até Brasília com a diretoria de nativos e a gente conseguiu divulgar essa plataforma criada aqui no Comando Militar do Sudeste, no Comando da Segunda Região Militar, para todo o Brasil, né? E aí também começou o desafio de conseguir vagas no Brasil inteiro. Você imagina, Léo, conseguir uma vaga lá no Acre, lá em Roraima. Cara, é uma coisa muito difícil, né? Porque a gente aqui em São Paulo, a gente está mal acostumado, digamos assim. A gente tem muita oportunidade e no resto do Brasil não é assim, né? E aí esse programa ele caminhou 2013, 2014, 2015, 2016. Aí a gente teve uma turbulência no país, a economia, né? A gente teve uma crise bastante forte em 2014 já. Não sei se você lembra. Depois foi impeachment da Dilma, depois foi alta do dólar, depois veio o governo Bolsonaro, que as empresas ficaram um pouco assim com os militares. Depois foi pandemia, né? E aí eu deixei o projeto em stand-by e agora em 2023 eu transformei o Reserva Ativa na plataforma dentro do Instagram Vagas para Veteranos, né? Então já levei ele mais pelo lado social, fazendo a mesma coisa, conectando empresas que queriam bons candidatos, né, com os veteranos, né, que a gente chamava antigamente de reservistas. Hoje o termo veteranos está mais em alta, né? Então o papel que eu faço hoje é o mesmo. Eu vou até as empresas, explico quem são os militares, as patentes, os valores, falo para elas os milhares de candidatos que estão à disposição todos os anos, e aí todas elas falam assim para mim, Léo, pô, mas eu não sabia que isso existia, e também, quando eu sabia, não sabia como acessar esses militares, né? Eu até procurei em LinkedIn, procurei em plataformas, mas como que eu acho esses militares? A gente ficava escondido por aí, né, na imensidão, como eu te falei. E aí o meu trabalho hoje, pelo Vagas para Veteranos, o pessoal que estiver assistindo aí, segue lá no Instagram, tem Galdino Vagas para Veteranos, é fazer essa ponte, né? Então, quando o militar ele se cadastra no link que eu disponibilizo, esse cadastro ele vai diretamente para o recrutador da empresa, né? Ele não vai se cadastrar em milhares de plataformas, né? O LinkedIn é uma que eu sempre indico, mas mesmo assim são milhões de candidatos ao mesmo tempo. Então, é uma forma que eu criei de encurtar o processo seletivo, né? O militar ele acaba pulando diversas etapas, né? A primeira delas é ser notado, é ser percebido, e o recrutador ele acaba tendo acesso ao currículo dele diretamente, né? Sem intermediário, sem empresa, sem nada. É um trabalho social que não tem custo nem para o militar e nem para a empresa. Então, a gente consegue conectar eles de uma forma muito rápida, muito fácil, e felizmente tem dado muito certo, Leal. Vários militares, né, que eu consegui recolocar. Hoje eu tive a grata notícia, eu fico muito feliz, né, em compartilhar, soube hoje que o soldado Marco Aurélio, na verdade o nome de guerra Aurélio, que serviu na segunda DE, foi contratado pelo Grupo GP, que é uma empresa parceira minha, também do perfil. Então, assim, são vários recolocados, porque eu acredito nisso, na conexão, né? A gente tem que saber conectar os dois mundos, o mundo militar e o mundo civil, né? E isso tirando os intermediários do meio do caminho. E eu acho que a forma que eu criei aí, idealizei, é a mais efetiva, né? E a mais rápida para os recrutadores que querem conseguir bons candidatos, bons colaboradores, que somos nós, veteranos. Ainda mais, Léo, valendo ressaltar, no momento em que o ensino acadêmico, o diploma, ele está valendo muito pouco hoje, a verdade é essa. Né? Na nossa época, antigamente, há 10 anos, 20 anos atrás, ter faculdade era uma coisa que te diferenciava muito. Né? Então, hoje não, com o ensino EAD, que eu também acho que é válido, ele democratiza o conhecimento, mas todo mundo está saindo com a faculdade, todo mundo está saindo com a pós-graduação, então você não tem mais esse diferencial, está todo mundo homogêneo. Né? Então, o militar, hoje, para ele conseguir se destacar, ele vai se destacar pelos valores, pelas soft skills que os recrutadores estão buscando tanto. Né? Os recrutadores não querem nem tanto hoje a parte acadêmica, eles querem a referência, né? Querem saber de quem eles estão contratando, a procedência. Então, a nossa procedência é muito confiável, que são as Forças Armadas. Né? Então, eles gostam demais, né? São candidatos que vêm com uma ficha limpa, digamos assim, né? Sem muitos vícios do mercado, e tem dado muito certo, Léo. O testemunho que eu posso dar é esse, cada vez mais militares sendo contratados, cada vez mais empresas querendo esse público, né? E empresas grandes como a Amazon, como JBS, entre várias outras, estão buscando, né, os veteranos muito agora, eu percebo isso, principalmente por essa geração Z agora, que dizem que é um pouco mais descomprometida, né? Enfim, muito imediatista. Então eu costumo falar que o militar ele é uma geração Z, né, a moda antiga, né?
porque ele é novo, ele tem 18, 19, 20, 21 anos, mas a moda da geração anterior, né, tem a parte mais do compromisso, de ter um pouco mais de paciência, de esperar a sua carreira, né, ir galgando aos poucos, né, que no meio civil a gente não encontra muito isso. Então, quem quer hoje uma mão de obra comprometida, boa, nova, cheia de gás, mas que sabe esperar ali o seu momento, né, tem paciência para aguardar o seu momento na empresa, eu acho que o público militar vai atender perfeitamente as demandas da empresa. Então, de forma geral, é assim que começou o projeto e hoje ele está se desenrolando muito bem dessa forma como um projeto social para militares, né, para veteranos e também para familiares, Léo. Isso que é importante sempre dizer. Eu atendo a família militar porque eu acredito que todo mundo vive, né, aquele sistema ali militar, né, a mãe, o pai, o filho, o irmão, todo mundo está vivendo aquilo, né? Então todo mundo merece ser atendido também. Cara, a primeira vez que você me contou sobre o seu projeto, quando você começou lá com reserva ativa, eu já achei de uma magnitude. Eu falei, cara, que trabalho incrível, que trabalho impecável. Como você disse, teve Obrigado. algumas intempéries aí, né, que fez com que você É. mudasse o molde disso, mas eu gostaria de discutir alguns pontos, né, diante disso que você me comentou. O primeiro dele que é uma missão nossa, como veterano, é justamente a gente trazer o poder dessa palavra veterano, né? Às vezes eu sou recebido no quartel, Sim, no sim. próprio quartel que eu servi por 8 anos, que eu ajudei a construir muita coisa e me chamam de ex-militar. Aí eu olho para todo mundo ali, É. cara, eu não sou ex-militar. Eu sou tenente da reserva. Não deixei de ser tenente, não deixei de fazer as coisas que eu faço, eu só saí do exército. Hoje eu estou no mundo corporativo, por motivos óbvios que a gente sabe quais são. Então eu vou voltar isso com uma pergunta para você, que até que você falou ali, o veterano está em alta, antes era reservista. Como que você sente esse poder desse adjetivo veterano? Olha, Léo, quando eu comecei a estudar sobre essa problemática toda, né, essa questão nossa do desemprego, eu fui ver muito lá fora como funcionava, né? Então, estudei diversas legislações lá dos Estados Unidos, de Israel, da França. Eles têm programas muito consolidados, né? E a palavra veterano é muito forte lá, essa expressão veterano, né? Porque representa alguém que combateu, né? Principalmente no caso deles, né? No caso de guerras, conflitos armados, enfim, e que merece ser valorizado, né? E a gente usava a denominação reservista como alguém que está ali, né? Esperando um dia, quem sabe, ser chamado, né? Para uma mobilização que a gente sabe que é muito difícil. Então, a expressão em si reservista, eu acho que ela já não traz, né, o que a gente merece, né? O que a gente espera da sociedade, principalmente das empresas como nossas contratantes, né? Então, a mas principalmente Estados Unidos, né, que eu me aprofundei bastante lá, que o governo tem um papel muito importante lá. Se você entrar no site do governo, tem lá vários links lá para veteranos, para esposas de veteranos, enfim. Então, isso é algo que eu tenho sentido aqui no Brasil, cara, é de 2, 3 anos para cá, né, coisa assim, de pós-pandemia. Quem usava muito essa denominação é a polícia militar já, né? Eles não gostam, né? Não existe a palavra reservista para eles, eles usam muito veterano, né? Eu que trabalho na Assembleia Legislativa atualmente, né? Lido com deputados lá que são policiais militares, percebi essa denominação veterano muito forte. E as empresas agora estrangeiras buscando aqui no Brasil esses, né, militares, né? Eles trazem esse programa denominado também veterans, veteranos, enfim. Então eu acho que é um momento assim que tudo vem se encaixando, né? Um momento de valorização de pessoas como você, né, levantando a bandeira, né, vamos lá, vamos para cima, vamos valorizar essa mão de obra, né, e é um trabalho que a gente tem que fazer, como você falou, né, a gente se valorizar, e eu acho que a mudança na forma como a gente se impõe e se autodenomina também tem a ver, né, porque traz um pouco mais de atenção para as empresas valorizarem aí o nosso passe. Então, eu acho que é um momento atual nosso, da nossa sociedade e principalmente pela carência de mão de obra. Então, a palavra veterano, a denominação veterano, ela traz essa energia, né, que a gente precisa para ser valorizado. Eu acho que tem tudo a ver.
Não, completamente. O empoderamento da palavra, né? Eu lembro quando eu estava dentro do quartel, quando vinha um cara da reserva falar, não, eu sou tênis da reserva, eu pensava, puta, que esse cara aqui dentro? Eu só penso em sair, o cara tá querendo entrar. E hoje eu faço o movimento contrário, já com mais maturidade, né? Que eu falo, putz, não, realmente faz sentido, né? A gente consegue estender a mão pro próximo e ajudar ainda mais. E sempre que o cara fala assim, não, eu sou R2, cara, ele já tem minha confiança, ele só vai perder ela se fizer algo muito absurdo, porque a partir do momento que o cara fala eu servi, eu já trato ele de maneira diferente. Isso dentro do por onde eu passei, né, a gente conseguiu contratar veteranos, isso foi até pessoas que eu não conhecia, né, mais uma vez que servia, eu já sabia dos atributos que eles poderiam agregar dentro da onde eu estava, e acho que tem tudo a ver com o que você falou, né, e tem uma palavrinha mágica, que é a palavrinha que a gente está trabalhando aqui no dia de hoje, que você disse, que foi justamente o que faltava e é o que você faz dentro do seu projeto Vagas para Veteranos, que é o networking. E quando a gente fala de networking, para o cara que está começando hoje, o cara que é recruta, que ele nem sabe ainda se quer sair ano que vem ou se quer continuar no exército engajado aí, mas o que, que ele tem que fazer para dar esses primeiros passos do networking? O que, que você daria de dica para esse cara? Olha, Leal, quando a gente está nativa, né, a gente não sabe exatamente o que que é networking, né? A gente não tem muita chance de exercer o nosso networking, né? E networking, assim, para quem é recruta hoje, quem está entrando, né, ou a quem já saiu e às vezes não sabe, é simplesmente relacionamento, né? E a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer relacionamento dentro do serviço militar, né? Porque a gente fica assim numa bolha no mundo paralelo e a gente não tem a chance de conhecer muitas pessoas, muitas empresas, né, mostrar o nosso valor do lado aqui de fora, né? E eu sempre nas palestras falo, olha, vai até workshops, congressos, feiras, mas eu sei que isso é muito difícil, né? Você se encaixar num grupo, né? Existem grupos de networking, mas o militar muitas vezes ele não tem ainda muito a agregar nesse grupo, né? Ele ainda não tem muito valor para apresentar, né? E eu acho que o que ele pode fazer desde sempre é ir se conectando com pessoas, né? Pode ser familiares, pode ser amigos, podem ser militares da turma dele que já saíram ou de turmas anteriores e ele tem que preservar esse relacionamento, né? Porque que acontece? A gente conhece muita gente ao longo da carreira, né, Leal? Da nossa turma, pessoas que a gente serviu, enfim, essas pessoas vão ser valiosas do lado de fora, depois, só que quando a gente está nativa, a gente não tem essa consciência, a gente não tem essa percepção, né? E a gente não sabe como cultivar essas amizades, né? Eu sei que a vida é corrida, é faculdade, é pós-graduação, é família, filho, às vezes, à distância, transporte público, então acaba não dando muito tempo, né? Mas eu tenho certeza que se o militar hoje, o recruta, ele entrar com essa cabeça, né, com essa consciência, pô, no sábado que eu não estou de serviço, eu vou lá visitar o cara, aquele amigo meu que ele é empresário, ele trabalha num ramo que eu gosto já um pouco, eu vou lá entender um pouco, vou passar o dia com ele, aprender um pouquinho do que ele faz. No domingo, pô, é o dia que eu estou de folga também, vou visitar um familiar, um parente que está empreendendo, enfim. Aos poucos ele consegue ir criando essa rede, mas o mais difícil é ter a manutenção dessa rede. Você tem que preservar essa rede, né? Eu falo pela minha turma, né? E você sabe pela sua também. A minha turma tem 180 militares, né? E se eu te falar que eu tenho conexão hoje com 5 ou 6, né? Então, Ixi, isso aí não dá nem 5%. A gente está desperdiçando muito o networking, né? E até recentemente você esteve num dos eventos nossos do R2 Network, do R2 Business, né? Que é um grupo de networking para tenentes R2 que a gente aí participa, né? Então essa é uma das formas, né? O militar ele criar, né? Ele pode até com os companheiros da turma dele, churrascos, encontros, fazer, ir num boliche, ir num beach tênis, um outro dia inventar um poker, enfim, ele manter aquele grupo unido, porque o que parece que não tem muito valor hoje, lá na frente vai ter, né? Mas para isso ele tem que criar uma conexão muito forte, né? Não, e eu não digo só para emprego, não, digo para parceria, a parte de amizade, a parte pessoal, todo mundo precisa de relacionamento. E infelizmente as pessoas estão cada vez mais distantes, principalmente com o pós-pandemia, né? Então muita gente achando que está conectada, né? Pela rede social, pelo LinkedIn, pelo WhatsApp, mas não é uma conexão real, essa é uma conexão virtual, né? Então, se você, eu falo sempre para os militares nas palestras fazendo um exercício, né? Pensem em 10 pessoas que você pode hoje, né, ligar agora e falar, cara, eu estou indo aí tomar um café com você, e o cara vai falar, vem aqui, né? Então é muito difícil.
né, você ter essa disponibilidade de muita gente, né, pelo menos 10 pessoas, é muito difícil. E se no caso de emprego é mais difícil ainda. Pense em 5 pessoas que Hum. te dariam emprego hoje, com certeza. Cara, é quase impossível. No máximo, você vai ter uma pessoa. Então, isso mostra a importância de você ter um networking consolidado, uma rede de relacionamentos forte, criada desde o primeiro dia na caserna, não deixar essas conexões se perderem, né? Eu sei que é difícil, não é fácil, não estou falando como dono da verdade, porque eu estou também criando isso aos poucos e resgatando antigas amizades, pessoal da minha turma que eu não vejo há 17 anos, para criar essa grande rede de ajuda mútua, né, que todo mundo precisa. E se ele não precisar de emprego ou não quiser fechar um negócio, só a confraternização, a camaradagem já vale. Mas tem que ter essa consciência, e isso às vezes a gente não tem, infelizmente, quando a gente entra na vida militar. Esse é um dos atributos que a gente mais aprende dentro da caserna, né, que é a camaradagem. A gente cria laços ali em um ano que às vezes de amizade de 10 anos a gente não tem, mas realmente com o passar do tempo a gente acaba se desprendendo desse laço e a gente acaba perdendo aquele engajamento dessa conexão, né? Isso é algo que eu É, aprendi lá com o precursor lá, que eu tive um grande ensinamento, ele me deu um grande bizu, que é, cara, quando te pedir alguma coisa, faça tudo que está a seu alcance. Se o cara é R2, se o cara passou aqui antes, ele fez algo, ele já agregou em alguma coisa, então se alguém te pedir um favor, cara, faça se tiver ao seu alcance, não negue, né? Faça sim, tudo, porque sim. amanhã depois você pode precisar daquela pessoa, né? E eu sempre procuro fazer isso muito forte, sempre tento, até algo que de tanto que eu faço, às vezes eu acabo me prejudicando, porque eu vou sempre ajudando aqui, ajudando ali, tentando ajudar sempre o máximo que eu consigo, mas acho que diz muito a respeito da gente e a gente que tem esse feeling, né? Eu digo a gente porque eu vejo que você tem esse mesmo engajamento nesse sentido, a gente tem muito mais a ganhar, né? Porque quando a gente precisa, a gente tem certeza que a mão que a gente estendeu lá atrás será estendida no futuro, né? Isso é muito forte, isso diz muito a respeito da primeira palavra que a gente disse, que é o empoderamento da palavra veterana, a gente se encontrar como comunidade. Essa construção do network, ele vem da gente se assimilar com esse empoderamento, a gente se vê também como veterano. Aí sim vem o terceiro ponto, que tem tudo a ver com vagas para veteranos, que é sobre como a gente fazer a outra parte, né, o lado business, né, enxergar a gente também como uma necessidade, né? A gente vê essa construção, que nem você disse, eu também faço bastante estudos para a gente tentar fazer essa conexão. Hoje eu estou numa multinacional americana que tem isso muito forte lá fora, só que a gente não traz aqui para dentro do Brasil, naquela questão da gente ser também uma comunidade de vulnerabilidade, né? Isso é muito importante, de diversidade e inclusão. E gostaria que você falasse um pouco sobre isso também, como que esse seu trabalho, diante de todas as intempéries que você enfrentou, como que você enxerga isso hoje e como você acha que está sendo essa movimentação do mercado, que nem você já citou para a gente? Olha, Léo, isso como eu te falei, é algo recente, né? O pessoal que está ingressando agora nas fileiras aí das Forças Armadas, né? Está sendo privilegiado, né? Digamos assim, porque eles vão pegar um momento muito benéfico para eles, muito propício, que a gente não teve, né? Você falou em vagas afirmativas, né? Que nós não deixamos de ser um público vulnerável, né? Aí o pessoal fala, né? Tá de sacanagem, né? Não, não é isso. Eu costumo falar para as empresas, né? Que o militar, ele geralmente ele tem três caminhos, né? Ou ele acaba desempregado, ou ele acaba subempregado, ou seja, ele não tem o aproveitamento das suas capacidades, dos seus potenciais. Vou dar um exemplo aqui, né? O camarada fez vários cursos, faculdade, pós-graduação, quando ele sai, ele vai dirigir Uber, né? Ou vai ser um entregador de iFood, ou vai exercer um trabalho assim que não reconhece ali os atributos dele. Não é desmerecer o trabalho, porque é um trabalho digno também, mas ele tem potencial para muito mais, né? E o terceiro caminho é o crime organizado, né? Ele corre um risco seríssimo de ser cooptado pelo crime organizado, que está estruturado, está sistematizado, está fortíssimo e atento a essa mão de obra que acaba sendo deixada de lado pelas empresas, né? Então, isso principalmente no Rio de Janeiro, né, e em alguns outros estados, mas São Paulo a gente tem um certo distanciamento, um pouco, né? Mas não é tão longe assim, mas no Rio de Janeiro é mais forte. Então, quando o crime organizado oferece aí 2, 3 mil reais para um camarada aí que está desesperado, né? Infelizmente, alguns acabam aceitando. Tem filho para criar, tem família, enfim, né? Sabem que é o mau caminho,
mas acabam aceitando, né? Eu mesmo já tive soldado meu que foi preso, né? Era um soldado que trabalhava do meu lado ali, eu que ensinei tudo para ele, enfim, né? E ali pelas condições onde ele vivia e pelas amizades que ele tinha, ele acabou seguindo aí pelo mau caminho e acabou preso, né? O que é muito triste, né, para a gente. Então, é, nessa questão das vagas afirmativas, eu já vejo um movimento de empresas estrangeiras, né, chegando aqui no Brasil com esse discurso, né? Você que trabalha na Hershey's deve ter um comitê de veteranos lá dentro, né? Empresas grandes como a Amazon tem aí o comitê de veteranos que aqui no Brasil é comandado aí pelo Tenente Lopes, que está lá no Rio de Janeiro também, né? Trazendo essa importância, essa preocupação, né, de ter o militar como um público que merece ser ajudado, né, e deve ser ajudado. Então, eu vejo um movimento que já vai acontecer em breve, assim, em breve eu não digo anos, não, eu digo meses para esse ano de 2024, de empresas disponibilizarem vagas exclusivas para veteranos. Né? Isso já está acontecendo, esse movimento, eu estou ajudando algumas empresas nessa estruturação, né, em como se posicionar no mercado para não parecer, eu estou querendo privilegiar os militares e estou deixando outras minorias de lado, né, outros grupos, enfim, não é nada disso. Eu acho que tem espaço para todo mundo, né? Cada um tem o seu valor na sociedade, mas o militar, ele, como eu te falei, é um público assim abandonado, né? Nessa questão de empregabilidade. Então, eu vejo um futuro próximo muito é, promissor para a gente, né? Mas isso depende de cada um de nós, de levantar a bandeira, né? Você lá na Hershey's e cada um que está assistindo aqui, né? Que já está fora, né? Não para o recruta que está entrando agora, mas para quem já deu baixa, de levantar essa bandeira aí no seu RH, falar sobre o veterano, chama lá o Galdino, chama lá o Leal, vem dar uma palestra, explica como que são as patentes, o serviço temporário, o serviço de carreira, enfim, o que que faz. E aí o RH vai começar a pensar duas vezes, né, antes de pagar aí centenas de reais nessas plataformas que trazem uma multidão de pessoas que às vezes acabam querendo ir embora no dia seguinte. Então, é um trabalho conjunto, é um trabalho de mobilização, é um movimento, eu costumo dizer, né? É uma coisa bem idealista, mas que não é utopia, né? Isso aí é real, né? Já acontece, eu estou praticando isso. Se vocês entrarem lá no meu Instagram, tem ali uma bolinha de destaque recolocados, tem vários recolocados. Amanhã eu devo colocar o soldado Aurélio, né, que como eu falei que foi empregado aí recentemente. Então, tudo é questão da gente se posicionar e levantar a bandeira, como outros grupos levantam, né? Então a gente tem que se organizar, né? A primeira coisa. E eu acho que movimentos nesse sentido dentro das empresas são muito válidos, principalmente das grandes empresas e empresas estrangeiras que estão aqui no Brasil, para trazer essa cultura do veterano para cá também. Cara, até porque é um movimento ilógico, né? O exército tá lá, pega o camarada com 18 anos, ele vai deixar o cara especialista em alguma coisa. Aqui em São Paulo é um pouco menos longe da na realidade, né? Os quartéis eles são mais generalistas, digamos assim, mas você pega o próprio Rio de Janeiro, que nem você falou, o cara se torna, faz o curso de paraquedista, sabe montar e desmontar fuzil, armamento, tudo, e tá do lado ali a milícia cooptando ele, o crime organizado cooptando ele. Cara, é um caminho ilógico você investir no ser humano, deixar ele especialista para ele combater você mesmo lá na frente, né? Então a gente sabe que hoje em dia tem todas essas bandeiras sendo levantadas e não é, a gente não tá aqui para, claramente, pessoal, o Galdino falou isso, mas claramente a gente não tá aqui para diminuir nenhum, mas a gente tá aqui sim para empoderar a nossa bandeira nesse sentido. Que sim, cara, quem não está enxergando que o militar veterano ele é um, um grupo em situação de vulnerabilidade, cara, é ilógico que você não está enxergando isso, porque olha tudo que a gente está citando de exemplos aqui, né? Para o cara ser ali subempregado, sendo que a gente não está dizendo que ele não tenha capacidades, pelo contrário, ele já tem capacidades para exercer funções ainda mais positivas para a família dele, que vai reverberar para as outras pessoas, ou seja, ele está ajudando a sociedade como um todo, né? Então, isso que a gente quer deixar claro para vocês aqui. Essa é a grande bandeira que o Galdino levanta há muitos anos, que agora, Galdino, você sabe disso, a gente já vem conversando há muito tempo, mas estou aqui para fortalecer essa bandeira de engajamento, para a gente trazer com mais força ainda isso Agradeço. para a nossa sociedade, para a gente fazer um movimento de verdade, de diferença. Só que, pô, rapaziada, aí já vamos entrando mais pro final do assunto, mas aí vem o que a gente quer falar para vocês hoje. O Galdino levantou a questão do networking, mas ele também deixou claro que é a questão da capacitação, porque nada adianta as empresas precisarem se nós não estivermos prontos. Então aí vem a pergunta, Galdino. Você
da sua história você já deixou claro, você foi atrás, estava terminando o curso, foi atrás de fazer algo que era similar ao seu curso, dentro do próprio Exército ainda, mas qual dica que você deixa aí para os milicos que estão na ativa, mas já pensando no futuro, o que ele tem que fazer para já fazer essa ponte aí? Qual capacitação, como que ele faz para correr atrás, enfim, qual dica que você poderia dar para esse cara? Olha, Léo, se por um lado o militar que sai hoje ele vai se beneficiar de todo esse momento, né, benéfico, como eu falei, ele está vindo numa uma ocasião muito melhor, né, do que a nossa. Mas por outro lado, profissionalmente, a gente vive um momento de incertezas, né, principalmente pela inteligência artificial que está avançando muito. As faculdades, existe um estudo até tem uns 10 anos esse estudo, se não me engano é de Harvard, né, que ele falava que naquela época, acho que em 2012, uma faculdade de 4 anos, ela demorava cerca de 4 anos, né, para aquilo que o camarada aprendeu ficar obsoleto, né? Se ele aprendesse aquilo, não fizesse mais nada. 4 anos, aquele conhecimento que ele teve na faculdade já não ia valer muita coisa. Então, isso em 2012. Você imagina hoje, em 2024, se a faculdade que ele vai demorar 5 anos para fazer vai durar muito, né? Esse conhecimento ele está muito dinâmico, muito rápido, né? A inteligência artificial está substituindo várias profissões, atendente de telemarketing, nossa, várias profissões estão indo, né? Estão desaparecendo, estão sumindo, estão sendo varridas, né? Então, o militar que se apegar a essa questão do diploma de faculdade, ele vai ficar no sanhaço, né? Se ele achar que isso aí vai garantir o futuro dele, ele está enganado. Né? Que eu aposto hoje, né? Isso é uma aposta porque não tem como ter certeza, né? Eu aposto em cursos rápidos, né? Cursos dinâmicos e conectados com o que está rolando hoje. Então, o militar ele está no quartel, ele entrou no quartel primeiro ano, né? Vou falar para o recruta, né? Que é o nosso público assim principal, né? Ele vai ver um curso ali de 3 meses ali no Senac. Ele vai ver um curso rápido ali, né? De sustentabilidade, por exemplo, que é uma coisa que está em alta, né? Fez o curso, aquele conhecimento vai valer durante um tempo. Pode ser que quando ele saia do quartel, o que ele aprendeu ali já não vale mais nada. O que vai estar acontecendo? Né? Então, eu aposto muito nessa capacitação rápida, né, contínua, sempre aprendendo, né, o lifelong learning, né, ele tem que estar aprendendo aquela história de, fiz faculdade, fiz pós, estou tranquilo, estou acomodado, não existe mais, isso na nossa época tinha, acho que você pegou um pouco disso, né, você deu baixa mais recentemente, mas na minha época, se você tivesse a faculdade e uma pós, já estava bom. Hoje, cara, hoje não está valendo mais nada isso. É Né? o mínimo Então, hoje. Hoje é o mínimo do mínimo do mínimo. Né? Então, eu aposto nessa capacitação rápida, curta, né? Conectada com o que está rolando aqui fora. Né? E eu vejo também, Léo, um problema que acontece, que não é culpa do militar, mas às vezes ele formata o currículo dele de acordo com o que ele fez na caserna ou está fazendo, né? E isso não é errado, né? Mas ele tem que formatar o currículo dele com o que as vagas estão pedindo aqui fora, né? Então ele vai no LinkedIn, essa vaga eu gostei, o que essa vaga descreve? O que o meu currículo tem a ver com essa vaga? Se ele não tiver nada a ver, ele não está preenchendo os requisitos, né? Porque eu costumo falar que o nosso currículo não é uma isca na ponta de um anzol que você joga assim, e alguém aqui tem que morder essa isca. Não, você tem que estar de acordo com o que o mercado precisa, né? Tem que dar match entre o seu perfil e entre a vaga, né? Então, hoje mesmo eu assessorei um sargento, né? Eu estou analisando o currículo dele e ele trabalhou na fiscalização de produtos controlados, que é uma coisa muito restrita, né? Muito fechada do Exército. Então, para ele ter chances maiores, ele vai ter que abrir esse leque e saber descrever as competências dele de uma forma um pouco mais genérica, né? Então, essa é uma mensagem que é muito válida e eu sempre falo, dificilmente você vai conseguir uma coisa aqui fora que faz exatamente o que você fazia no quartel, né? Então, esse é um ensinamento que eu sempre dou, né, nas palestras, para o militar ele não achar que ele vai ter que encaixar exatamente o que ele faz na vida militar na vida civil, isso é muito difícil. Então, para isso, ele vai aproveitar as soft skills deles, né? Que é a parte da liderança, a parte do trabalho em equipe. Isso ele vai conseguir aproveitar aqui fora. A disciplina, a camaradagem, né? A flexibilidade, a resiliência, são todos atributos que todas as profissões aqui fora exigem, né? E vai ter que formatar o seu perfil dessa forma flexível, né? Então, se capacitar é importante, né? Eu vejo que você tem aulas de Excel, né? De pacote Office, e isso a geração mais nova, que é a geração dos recrutas hoje, não sabe, né? Porque todo mundo está no celular, ninguém sabe mexer mais no computador, e isso é fato, né? Isso é imprescindível, fazer uma planilha de Excel ainda é importante,
né? Escrevendo um texto no Word, enfim, isso é importante ainda, mas eu faço o destaque dos ensinamentos mais rápidos e mais curtos, que às vezes uma faculdade longa não vai te dar, né? E para isso a conexão com o meio externo aqui é imprescindível. Pode mandar uma mensagem para mim se tiver com dúvida lá, o Guerreiro, entra lá no meu perfil do Instagram. Ó, tenente, eu estou na dúvida, meu perfil tá assim, meu currículo está formatado assim, o que o senhor acha tal? E eu vou dar um pitaco e também vou indicar um profissional que ajude nisso, né? Hoje a gente tem o tenente Eduardo, lá do Rio de Janeiro, que é especialista nisso, então ele vai fazer um trabalho de autoconhecimento com o militar para ver quais são os atributos dele. E também, só finalizando aqui, Léo, que eu sei que a gente está com o tempo estourado, o militar ele tem a ilusão, às vezes, que ele sempre tem que ir para a área de segurança, né? Ele tirou serviço, ele aprendeu a mexer no fuzil, a desmontar, e ele quer ir sempre no automático para a área de segurança, uma coisa que puxa muito ele. E tem muito militar que não tem o perfil de segurança, né? Porque a segurança aqui fora, corporativa, é muito diferente da segurança militar, né? Então, esse é um cuidado que o militar tem que ter para não cair nessa cilada, né? Não, eu vou para a área de segurança, eu já manjo muito e tal, e, cara, ele vai ver que não é bem assim, né? Então, você quer estar conectado com a área de segurança, então você começa a fazer cursos da área de segurança corporativa aqui fora, né? Em paralelo ao quartel. Não espere você sair para começar, né? E isso tudo, acho que essa capacitação paralela, né, dentro do quartel e fora do quartel, é que vai dar para ele uma visão geral de como o mercado está. Mas, como eu disse, são apostas, não posso garantir nada, porque o momento hoje é de incertezas e os militares vão ter que ser muito flexíveis para conseguir se recolocar no mercado de trabalho quando eles passarem para a reserva em breve. Cara, Galdino, quanto tempo a gente se reuniu antes dessa live? 5 minutos, né? Você não me deixa mentir, correto? 5 minutos. Verdade, Rapaziada, não combinamos absolutamente nada, tá? Live a gente faz dessa maneira aqui. Eu chamo pessoas que acredito que vão agregar com vocês. E é justamente o que o Galdino falou, cara. O precursor ele surgiu para isso. Ele surgiu com essas mesmas necessidades que estão sendo vistas pelo Galdino. Então a gente enxerga que o mercado precisa de pessoas capacitadas, só que a gente também entende a geração de vocês. E não adianta a gente ficar com essa briga de gerações. É o que é realidade. Vamos brigar com a contra a onda tá vindo ou vamos na maré, né? Então a gente está aqui para trabalhar justamente o contrário. Então a gente tem os cursos aqui, a gente procura expandir os cursos, já temos planos para fazer essa expansão, temos movimentos, pô, tudo que o Galdino falou foi que a gente teve na live lá com o Eduardo, a gente já conversou com o Eduardo aqui, o Eduardo falou exatamente o que você falou. Então, cara, são 3 pessoas que estão no mercado de trabalho, sabem do que estão falando, a gente está aqui há alguns meses trabalhando com isso, então a gente tem referência no que a gente está falando, a gente tem autoridade no que a gente está falando, a gente está envolvido nisso. Então, o que você tem que fazer é escutar a gente, cara. Tá aqui, ó, o material tá de graça para vocês. O Galdino abriu as portas, como todos os outros veteranos abriram as portas para vocês tirarem dúvidas com eles, conversar com eles. E eu só vou abrir rapidamente, Galdino. A gente tem algumas perguntas aqui também. Deixa eu pedir pro Jorge ajudar a gente aí, por favor, Jorge. Tem a primeira aqui, eu vou fazer questão que seja o Gilberto Lopes, que é a respeito da Amazon, para você contar um pouquinho do que é esse projeto aí, que eu sei que você está à frente também, que é um projeto lindo que eu quero que chegue na rapaziada. Então, por favor, Jorge, coloque para a gente aí a pergunta do Gilberto Lopes. Grande Galdino, camarada que faz diferença na comunidade dos veteranos. Obrigado pelo seu apoio com AG Warriors aqui na Amazon. Então, conta para a gente o que é esse projeto. Conta aí para a gente que eu quero multiplicar isso aí para a galera. Então, se for o Lopes que eu estou pensando, é o nosso presidente lá do Comitê de Veteranos, né? Tá pequeno aqui para mim, mas eu acho que é ele, um barbudinho aqui. É ele mesmo. Então, o Lopes, ele é uma pessoa assim que também tem essa energia, tem essa preocupação, né, em valorizar o veterano, valorizar, né, no nosso público, e ele está à frente do Comitê Warriors, né, que é um grupo de afinidades da Amazon muito forte, que vem chegando aqui no Brasil, principalmente no ano passado e nesse ano, mas nesse ano eu tenho certeza que as ações vão se intensificar muito e o pessoal vai ouvir falar muito, né, da Amazon como uma empresa interessada e preocupada com o militar. E isso é grande parte por responsabilidade do Lopes, né, que vem levantando essa bandeira lá dentro, né, falando com outros setores da Amazon, porque a Amazon é um império, né, uma empresa que tem vários braços, a parte de streaming, a parte de vendas, e-commerce, logística, enfim, né, então ele vem levantando essa bandeira, cutucando os recrutadores lá dentro, falando dos veteranos, e eu acho que esse é um dos exemplos, né, que a gente tem que ter e para ser replicado, o Léo. Então, na própria Hershey's e em outras grandes empresas que têm já esse trabalho lá fora, né, de valorização do veterano, a Amazon vem, né, chegando agora com o Comitê Warriors,
E recentemente também, com a contratação da minha esposa, a Tenente Natália, aí, como uma prestadora de serviço dentro de um programa chamado DSP, né, que busca líderes para formar frotas de motoristas para fazer as entregas da Amazon, né, ela que foi a primeira veterana contratada. Estou ajudando aí o Lopes, a Amazon, né, a estruturar esse programa, também tentando trazer outros militares. Um de nossos militares, né, da minha esposa, um não, né, dois, na verdade, são militares, né, um inclusive é cabo da PE, aqui do 2º BPE, então trazendo pessoas confiáveis aí para as empresas, né, então a Amazon, assim, é louvável, né, a iniciativa dela, principalmente através do Lopes, que é uma pessoa preocupada, e eu tenho certeza que as iniciativas vão se replicar, vão se multiplicar, grande parte por exemplo da Amazon, né, que vão ter encontros de veteranos, capacitações, como você falou, que são muito importantes, as empresas trazerem essas capacitações. O que elas estão precisando? Pô, vamos pegar esse material, esse conteúdo e vamos formar os militares. A hora que eles derem baixa, elas já contratam esses militares e a gente fecha o circuito, né? Quem está precisando, né, receber a qualificação, que é o militar, e quem está precisando de mão de obra, que são as empresas. Então, eu acho que nada mais justo do que uma mão ajudar a outra e a gente fechar esse circuito aí. Então, eu tenho certeza que o que a Amazon está criando com o comitê de veteranos, né, o Warriors, vai se replicar com outras empresas, isso em 2024 e 2025. Né, isso aí é certeza já. Né, esperar para ver que várias iniciativas nesse sentido vão dar certo e os militares que estiverem passando para a reserva vão se beneficiar muito disso. Cara, esse programa do Warriors, do DSP, é um programa muito legal. Participei de outras palestras também. Pô, vou querer trazer a Natália para contar aqui a experiência dela, hein? Já reserva aí, Opa, claro. já conversa com ela, porque ela é precursora no assunto. Então tem que vir aqui no Precursora, Papo de Veterano para conversar com a gente sobre isso. Tem aqui Legal, também legal. o José Miguel, que ele fala sobre sensacional, né? O veterano tem um treinamento específico para entrar no mundo corporativo e quais são os maiores desafios. Eu acho que sobre isso eu gostaria que você enfatizasse um pouco mais, se possível, claro, que você falou essa questão de não necessariamente ir para o mundo da segurança, porque a gente dentro do quartel não somos generalistas, né? Trabalhamos com várias áreas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo meu pessoal e depois você pode complementar, por favor. Uma das grandes vantagens que eu tive dentro hoje da Hershey's é porque eu conhecia sobre Food Defense, porque eu sou do serviço de intendência, eu fazia auditorias nos ranchos, quartelamentos, e isso já me trouxe um conhecimento de Food Defense e Food Safety, que eu posso em outro momento conversar com vocês do que é esse assunto, mas foi porque na época eu era voluntário para tudo, né? Então me fazia questão de estar em todos os lugares, mesmo que lá na frente eu fosse entender só depois qual que era o motivo daquilo, né? E o que você acha nesse sentido? O que o cara tem que ir para qual missão? Como que ele se especializa ainda nesse ramo? O que você acha que a rapaziada tem que correr atrás para fazer? Olha, Leal, vou dar um exemplo meu também, né? Quando eu entrei aspirante na primeira unidade minha, que foi a companhia de transporte, eu era chefe do pelotão de manutenção de viaturas, cara. Então, sendo de intendência, né? Que a nossa formação é de logística, mas você sabe que o intendente não tem formação Matibel, né? Então, o quartel, né? O serviço militar, ele te joga em situações desafiantes que você vai ter que desenrolar, né? Eu não entendia nada de mecânica, mas eu comecei a exercer ali a liderança de equipes, a liderança de pessoas, né? A gestão de pessoas, né? Então você sempre tira um ensinamento de algum setor que você está trabalhando no quartel, né? Depois eu fui ser chefe do pelotão de transporte, né? Escalando motoristas para as missões, e depois fui ser chefe do centro de operações de transporte, fazendo a logística, né? Planejando a logística. E eu fazendo faculdade de direito, mas eu tenho certeza que cada passagem ali por cada setor me ensinou alguma coisa, como você exemplificou aí no seu caso, né? Então, o militar, um conselho que eu sempre dou, é ele passar pelo maior número de setores possível, tá? Ele não ficar ali 8 anos ali engessado num setor só, ele circular, vai para um setor que ele não fica muito à vontade, pô, eu não manjo nada de licitações, vou lá aprender que negócio é esse, vou estudar a legislação, o pregão, o que é ser pregoeiro, depois eu vou passar um tempo lá na fiscalização, a parte financeira, de pagamentos. Depois eu vou mudar totalmente, eu vou para a parte logística, enfim. O quartel tem todas as áreas ali dentro de um quartel, né? A parte de gestão de pessoal, a parte de recrutamento, processos seletivos, né? Que depois, outro dia, até para exemplificar, eu peguei um sargento que fazia o recrutamento do serviço militar obrigatório, né? E aí ele fez a faculdade de RH, né? De recursos humanos,
e agora foi contratado recentemente pela Resolve, que é uma empresa parceira aqui do perfil, como analista de recrutamento e seleção, muito pela experiência que ele tinha no recrutamento lá no serviço militar obrigatório com soldados. Enfim, essa é a mensagem que eu queria dar de forma breve, respondendo a pergunta, é para o militar abrir a cabeça e aprender o que ele puder dentro do quartel. Né? Cada ensinamento ali ele pode não visualizar, mas aqui fora depois ele vai falar, pô, eu acho que eu vi alguma coisa nesse sentido, pô, eu acho que dá para aproveitar aquilo, né? E formatar o currículo de uma forma que ele seja atraente numa situação em que ele precise, né, se mostrar de outra vertente, né? Por exemplo, ele é de direito, mas ele teve uma experiência em logística, está se candidatando para uma vaga em logística, então ele pode puxar para esse lado da logística e ter vários currículos, né? O que não é errado. Ele pode ter vários perfis, né? Porque a gente nunca sabe qual empresa vai te contratar, qual vaga vai te contratar, vai depender do perfil que você está colocando ali. E o militar ele é plural, ele é flexível, ele é resiliente, então ele pode ter conhecimentos em várias áreas, né? Pode não ser muito aprofundado, mas ele tem um conhecimento ali pelo menos básico em passagens que ele teve dentro do quartel. Cara, perfeito, sensacional. Já vamos caminhando aqui para a nossa finalização, tá? Agradecer principalmente a sua disposição de tempo aqui, vários insights que você trouxe para a gente. Você é uma pessoa que eu sempre gosto de conversar, desde a Agradeço. nossa primeira conversa, é incrível. E só para a gente costuma fazer um resumão, né? Então, rapaziada, pega o resumão de hoje, pega o bizu, seu bisonho. Primeiro de tudo, desde lá do comecinho, procure se capacitar, seja sempre capacitado. O Galdino citou aí o long term, né? Que você tem que ter sempre ali a continuidade de estudos. Então nunca pare de estudar, procure. Seja generalista, como que ele citou aqui no final. Pegue tudo aquelas suas experiências e saiba como acrescentar isso pelo seu perfil. Como você vai se candidatar. Esteja sempre em constante networking, vai atrás, conheça, procure saber. Disso vai trazer vários resultados para você, irão abrir inúmeras portas, né? E se você quer procurar o Galdino, vai lá no perfil dele, @tem Galdino vagas para veterano. Ele tem muitos projetos legais, não é só esse. Acabou de citar da esposa dele, Tenente Natália, dentro da Amazon, aí junto com o Warriors. Tem o R2 O R2 Business, Business. que é um projeto lindo. Vou deixar para ele citar para vocês aqui, deixar lá no Instagram também. Mas, Galdino, já caminhando para o fim, o que você quer deixar de mensagem aí para a rapaziada? Não, aproveitando esse gancho seu do R2 Business, né, pessoal? Depois vocês podem procurar lá no Instagram, Encontro R2 Business, é um grupo de networking para oficiais R2, né, para tenentes, mas vocês podem replicar isso dentro do círculo de vocês, né? Então, um grupo de soldados, de um pelotão, de uma companhia, vocês criarem, né, um grupo, formalizar isso, faz um site, vocês podem ver até o site lá do r2business.com.br, o site está no ar, criar um Instagram, né, manter essa rede aí ativa. Tem um exemplo muito legal, Léo, que é da turma 2017 do CPUR, depois você cita para o pessoal aí, eu acho que é só a turma 2017 CPUR, eu não sei exatamente, mas eles criaram o Instagram da turma, então eles vão postando fotos ali, mantendo o pessoal unido, né, e esses encontros deles também juntam 50, 60 militares da turma deles, né, ó, quase 10 anos depois, aí o pessoal está muito unido, então aproveitem, né, essa oportunidade de estarem unidos, né, com esses irmãos de farda, com esses companheiros, e fortaleçam esses laços, né? E o R2 Business é um exemplo disso, que a gente vem participando, o Leal esteve presente aí, né? E cada um tem a agregar alguma coisa, né? Pode não ser agora, mas no futuro você pode precisar, né? E você tem que ter um círculo para se apoiar, uma rede de relacionamento. Então, acho que em geral é isso, você tentar replicar no seu círculo, né? E se ninguém está levantando a bandeira, ninguém quer se reunir, vai você e levanta a bandeira, marca o churrasco, marca o boliche, marca uma saída, qualquer coisa, um barzinho, mas não perca essas relações, porque o networking, ele vale ouro, vale muito, e a gente, às vezes, desperdiça ele e não dá o devido valor. Putz, essencial. Eu sou o cara chato para isso. Várias vezes eu entro lá nos grupos antigos. Você vai ver a última mensagem é minha e sou eu mandando mensagem de novo, pedindo pra galera se encontrar. E eu não ligo para isso. Quem quer ir, vai. Se for um ou dois, eu já tô ganhando. Tá vendo, rapaziada? Te chamo pro poker, vamos jogar o poker com a gente. Lá sai negócios, lá sai ajuda, lá sai tudo. E nesse clima descontraído, mas já pedindo licença pro Galdino nesse sentido, que tem tudo a ver com a nossa conversa de hoje. Hoje eu venho aqui fazer um apelo, tá, rapaziada? Todo mundo sabe a situação que está no Rio Grande do Sul. E eu a semana toda venho me perguntando o que eu posso fazer como André Leal, e como eu posso fazer como Tenente Leal aqui, fundador do Precursor, né? Ontem tive uma conversa muito séria com a minha equipe e a gente chegou à conclusão
que sim, a gente vai estar disponibilizando pontos de apoio de coleta, tá? Para quem é de Osasco e região, a casa dos meus pais já está sendo há uma semana ponto de coleta, está lá na @bizu do precursor o endereço para vocês que são de Osasco e região, deixar seu ponto de doação, também faz parte do network, também faz parte da nossa irmandade como veterano, estender a mão nesse momento muito único. Eu vou deixar o endereço na Vila Mariana também, que é de 1R2, né? O Galdino também está participando dessa rede aí, que é outra ponte Invicta. outro ponto de coleta, que é na Vila Mariana, que é o Grupo Invicta, tá? Depois eu vou deixar para vocês também dentro do do precursor, mas principalmente o precursor, ele vai ser a ponte, como nós somos, que é a nossa missão, entre você veterano e a sociedade. Então você veterano que está procurando ser voluntário, principalmente nesse pós que teremos nas próximas semanas, como mão de obra, manda uma mensagem para mim lá na DM, @precleal, para que eu te conecte com uma pessoa que está te precisando lá. Tenho familiares no Sul, para quem não sabe, minha família é do Sul. Tenho familiares lá que vão saber nos direcionar para que a gente faça isso também de maneira segura e não sejamos mais uma vítima, né? Nós vamos para lá de maneira a realmente sermos úteis, a ajudar as pessoas. Então você que é veterano, que quer ser sim um voluntário para ajudar de qualquer maneira que seja, me manda uma DM, eu vou pegar seus dados, a gente vai fazer uma triagem inicial para entender como você pode ser útil e também entender para onde mandar e como mandar lá no Rio Grande do Sul, porque a gente quer fazer isso de uma maneira em segurança e de uma maneira clara para todos, de total transparência, que é que o precursor busca, tá? Então, você está convocado, você que tem qualquer maneira que consiga ajudar, que acha que possa agregar o projeto, por favor, me chame na DM, que a gente vai estruturar no decorrer desse final de semana e de semana que vem, comboios para ir para lá, voluntários para ir para lá e como que a gente pode da melhor maneira estruturar e ajudar nossos irmãos do Sul, porque nós como veteranos temos sim que levantar essa bandeira também, é uma responsabilidade nossa, como tudo que a gente trouxe aqui. Então, Galdino, mais uma vez, muito obrigado pelo papo de hoje, foi de extrema importância e acho que a gente fecha dessa maneira porque reforça ainda mais o que a gente trouxe na conversa de hoje. Então, muito obrigado, meu amigo, muito obrigado a você que esteve aí. Pode Posso finalizar aí, só Galdino? fazer Óbvio. Léo, eu queria aproveitar, parabenizar pelo projeto, pelo PREC. Quando você falou comigo naquele dia, né? A gente se encontrou pessoalmente, eu falei, cara, esse cara ele é corajoso, ele é audaz, porque ele quer abraçar, né, desde a entrada do guerreiro até a saída, cara, e é um mundo, né, isso, né? É um momento muito grande, né? Então, pegar desde o guerreirinho que entrou ali, ensinar ele e tal, e depois fazer essa transição para fora. Então, cara, não é para qualquer um, né, que levanta essa bandeira, que se divide, né, porque eu sei que a sua ocupação principal não é essa, né, eu sei como é isso, né, você colocar energia num projeto que você acredita e dá para ver que você acredita, né, porque o projeto já está rolando, você colocou ele de pé, eu vejo todo dia no Instagram, aula de Excel, aula não sei do que, aula de inglês e vamos para cima tal, e você está, né, fazendo a diferença na vida de vários militares aí, né? E isso aí não tem preço, né? Então eu queria te agradecer em nome de todos os veteranos, né? Por esse papel que você faz aí de precursor mesmo, né? Porque é um trabalho aí fundamental que não existia e eu acho que tudo que a gente não teve e que a gente pode oferecer a gente tem que fazer. Então você se sentiu nessa obrigação de oferecer algo que você não teve, né? E com certeza você não espera nada em troca, você faz isso aí porque é da sua índole, né? Esse altruísmo, né? E acho que isso vai te trazer muito benefício, claro que não financeiro, mas de gratidão, né? Por poder ajudar tanta gente pelas redes sociais. Então, mais uma vez, parabéns, né? Em nome de todos os veteranos. Obrigado por entrar nessa luta aí também junto comigo, porque eu sei como é estar sozinho, né? E agora eu estou recebendo reforço seu, do Lopes, né? Do Eduardo, o próprio Takei também está sempre ajudando os militares, enfim, vários militares, o Oshiro também lá de Santos, então está formando aí um grupo muito legal, o Barreto também, né? Ajudando os militares. Então, vários militares estão se unindo num momento muito legal e acho que todos só têm a ganhar, mas cada bandeira que alguém levanta é mais uma força aí que a gente tem, né, para ajudar os militares a se capacitarem e se recolocarem no mercado no dia que eles passarem para a reserva. Então, desculpa se eu me estendi um pouco, mas tem que passar essa mensagem, né, e o recruta, né, dê valor porque o PREC está oferecendo, o Bizu do Precursor, o Leal, porque ele está se dedicando, gastando energia, né, outras pessoas estão envolvidas nesse projeto, é uma coisa muito grande que ele faz aí com as forças que ele tem,
Mas aproveite, guerreiro, porque isso é uma coisa inédita, né? Você está se servindo aí de uma coisa que nunca existiu e você vai sair para o mercado de trabalho afiado e eu vou te ajudar também nesse momento que você estiver passando para a reserva, para ir para uma empresa que te valoriza. Então, queria encerrar aí a minha participação, Léo, te agradecendo. Estou à disposição de todos lá no perfil Tem Galdino, vagas para reservistas, tem com N de navio, né, de tenente, e depois lá no Encontro R2 Business para os oficiais R2 que quiserem circular, fazer networking, divulgar suas empresas também, tá bom? Um grande abraço para todos aí e a minha continência. Estou à disposição. Entre em contato comigo, vou responder individualmente um por um. Não Fechou? poderia finalizar de maneira melhor. Eu só sou tão maluco assim porque eu tive precursores que há 10 anos atrás acreditaram em montar um site. Então você é tão maluco quanto eu, só somos de épocas diferentes. Mas é isso aí, rapaziada. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, @bisudoprecursor. Baixe o nosso aplicativo na Play Store, Precursor Ensina. Tá aqui no YouTube já. Se inscreve no nosso canal. Precursor Ensina também. Não se esqueça. E até semana que vem no nosso próximo Bate-Papo Veterano. Boa noite a todos. Até mais. Tchau, tchau.